Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 23 de junho de 2011. Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 38ª reunião da 5ª sessão ordinária. Solicitar ao vereador Reinaldo Rodrigues, segundo secretário da Câmara Municipal, que faça a leitura do expediente. Só um minutinho, vereador. Só iniciar aqui, dar as boas-vindas ao retorno aqui do nosso companheiro e querido vereador Manuel Martins, que, após uma licença médica, retorna à casa nesta noite. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, presidente. Fica à vontade, vereador. Expediente da reunião do dia 21 de junho de 2011. Projeto de indicação legislativa. Vereador Marcos Medeiro solicita envio de mensagem ao senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal o projeto de lei que cria o programa das clínicas da família no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Veto do Executivo Municipal, veto parcial à Lei número 3.937/2011, do projeto de lei número 3.055/2009. Veto total à Lei 3.936/2011, projeto de lei número 3032/2009. Veto total à lei número 3935 de 2011, projeto de lei 3030/09. Veto total à lei 3938/2011, projeto de lei 3142/2009. Veto total à lei número 3939/2011, projeto de lei número 3144/2009. Projeto de resolução legislativa do vereador Cláudio Damião. Altera a redação da resolução legislativa para adequá-la às normas constitucionais da instalação de CPI. Projeto de reunião específica do vereador Cláudio Damião, reunião específica a ser realizada no dia 6 de setembro para debater sobre o plano de obras de contenção de risco para os bairros, melhoria na estrutura urbana, projeto de habitação, fluidez no trânsito e prestação de serviços públicos, do Córrego Danta, Duas Pedras, Village, Vila Amélia, Vila Nova e adjacência. Reunião específica a ser realizada no dia 11 de agosto, para debater sobre o plano de obras de contenção de risco para os bairros, melhoria nas estruturas urbanas, projeto de habitação, fluidez no trânsito, prestação de serviços públicos no bairro de Olaria. Reunião específica a ser realizada no dia 1º de novembro para debater sobre o plano de obras de contenção de risco para os bairros, melhoria de estrutura urbana, projeto de habitação, fluidez no trânsito e prestação de serviços públicos no bairro de São Geraldo. Reunião específica para ser realizada no dia 4 de outubro para debater sobre o plano de obras, contenção de risco e plano para os bairros de melhoria de estrutura urbana, projeto de habitação, fluidez de trânsito e prestação de serviços públicos no Campo do Coelho. Projeto de lei do Executivo Municipal. Autoriza o chefe do Executivo Municipal, por favor, vereador, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transferir de qualquer forma imóvel constituído por sobra de terreno de loteamento aprovado sob egídio do decreto número 58 de 10 de dezembro de 1937 e da outras providências. Do vereador professor Pierre, veda ao assédio moral no trabalho no âmbito dos órgãos, repartições ou entidades das administrações públicas direta e indireta, autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades econômicas mistas do Poder Executivo e do Legislativo do município de Nova Friburgo, inclusive concessionárias e permissionárias de serviços municipais de utilidade de interesse público e da outras providências. Do vereador Marcos Medeiros, dispõe sobre a inserção de profissionais de enfermagem no quadro de servidores das escolas públicas municipais e de outras que possuam relação de parceria ou cooperação com o Sistema de Ensino Municipal de Nova Friburgo e da outras providências. Torna obrigatório o uso de carimbo identificador de serviço público em processos e demais documentos oriundos de órgãos municipais no âmbito de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre as ações coordenadas de saúde para prevenção e combate à dengue no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a implantação de programa de formação de agentes mirins de saúde nas unidades escolares da rede municipal para controle do vetor da dengue no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Proíbe a exigência de caução de qualquer natureza para a internação de docentes em hospitais ou clínicas de rede privada no âmbito municipal de Nova Friburgo, na hipótese que específica e da outras providências. Indicações do vereador Renato Abirrâmia: recuperação da estrada de Varginha do Rosário, em Rio Grandina; pavimentação da rua Menezes Vertulino, Nova Suíça; instalação de iluminação pública na rua C. Teodoro de Oliveira. Do vereador professor Pierre: recapeamento asfáltico na rua Manuel José da Cunha, no Cônego; melhoria e ampliação da iluminação pública na rua Alcidimiro Bussinger, no Estuqui; reforma e ampliação da escola estadual municipalizada Alípio Silva Branco, no Estuqui; nomeação de unidade escolar em processo de construção com o nome da educadora Leda Tavares de Moreira; revitalização da Praça do Cascatinha; reconstrução da Ponte da Biquinha, na Lagoinha. Indicações do vereador Marcos Medeiros: construção de um auditório na Escola Municipal Décio Monteiro Soares; construção de biblioteca na Escola Municipal Décio Monteiro Soares; instalação de um semáforo em frente à unidade de pronto atendimento UPA Conselheiro Paulino; conserto e reparo nas instalações da cozinha da Escola Municipal Lafayette Bravo Filho; implementação de um agente de segurança na Escola Municipal Lafayette Bravo Filho; reforma do berçário da Escola Municipal Edith Silva dos Santos; melhoria no posto de saúde do Distrito de Amparo. Indicações do vereador Nami Nassif: retirada de entulho na rua Coronel Sarmento, na Vilagem; desratização da rua Macnive, no centro; reparo no asfalto da rua Sara Brownes; desratização do escadão do bairro Ipu; retirada de barreira na rua Fernando Enes, no Cordoeira; troca de lâmpada na Praça 1º de Março, Vilagem; capina da Vila Mariana, no Paissandu. Indicações do vereador Edson Flávio: colocação de lixeira na antiga linha férrea da Leopoldina, na Ponte da Saudade; conserto de rede de esgoto na antiga linha férrea Leopoldina, na Ponte da Saudade; operação tapa-buraco na rua Felipe Camarão, na Ponte da Saudade; troca de lixeira na antiga linha férrea na Leopoldina, Ponte da Saudade; conserto de passarela de pedestre na próxima rodoviária Sul; colocação de bica corrida para os trechos de alargamento na rua Dom Pedro II; reparo da iluminação pública na Alameda das Pedras Negras, no Parque Dom João VI. Indicações do vereador Reinaldo Rodrigues: reparo no calçamento da rua Cecília Meireles, no loteamento Jardilândia; colocação de iluminação pública na passarela que liga a Via Expressa, Avenida Júlio Antônio Turla, em Olaria; revisão da iluminação pública e troca de lâmpadas queimadas na Via Expressa, Olaria; colocação de tabela de basquete na quadra escolar municipal Professor Nair de Araújo Rodrigues, em São Geraldo; instalação de antenas para recebimento de sinal das operadoras de telefonia celular em Cascata, 5º Distrito; conserto da calçada e desobstrução de bueiro na esquina das ruas Dom João VI, com a rua Fleming, no Cônego;
e colocação de tampas de bueiro na rua Gandhi, no Cônego. Está lido o expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Edson Flávio solicitou na questão de ordem. Breve, por favor, vereador. Senhor presidente, questão de ordem é somente para saudar o vereador Manuel Martins, né, recuperando aí a sua saúde, estando conosco hoje. Eu acredito ser muito importante a presença do vereador, uma vez que nós estivemos lá na residência dele, ele estava ainda convalescendo e agora, estando recuperado, estando conosco, nosso companheiro de trabalho nesta casa, a gente fica muito feliz com isso, senhor presidente. Eu gostaria de registrar a minha satisfação em ver a recuperação da saúde depois da cirurgia do vereador Manuel Martins. Pois não, vereador. Questão de ordem. Pois não. Eu queria agradecer, vereador, Vossa Excelência, foi lá nos visitar, fazer um agradecimento ao prefeito de Naval, ao meu colega, o vereador Jorge Carvalho, e a secretária de Saúde que esteve lá me visitando. A gente fica feliz com isso. Tenho certeza que os demais vereadores queriam estar também, mas não foi possível. A gente entende das coisas. E eu queria aproveitar a oportunidade, apesar de que a reunião hoje é específica, fazer um agradecimento do fundo do coração ao doutor Sérgio Palmeira, que me atendeu humildemente, maravilhosamente bem. E na próxima sessão eu falarei mais a esse respeito. Queria, senhor presidente, agradecer a presença aqui do meu filho Joel, da minha nora Soraya, dos meus 3 netos que estão aqui presentes. Se eu não falar o nome deles, eles depois me puxam a orelha. Muito obrigado, presidente. Pois não, vereador. Está aqui, faz o registro aqui a presidência de toda a família aí do vereador Manuel Martins. Pois não, vereador. Só para saudar o retorno do vereador Manuel Martins, recuperado da cirurgia. É um prazer estar aqui com você de novo, vereador. E que Deus abençoe e que você cada vez melhore mais. Muito obrigado, vereador. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, também fazer uma saudação, nosso querido companheiro, mais experiente vereadores dessa casa, vereador Manuel Martins, que melhorou aí agora, parou de mancar, né, vereador? Né? Não fica pulando aqueles buracos lá no 3º distrito, não. Mas que fico feliz do seu retorno, que Deus abençoe e que o senhor possa prosseguir na sua carreira com muita saúde, vereador. Muito obrigado, vereador. Pois não, vereador. Nas mesmas palavras, mesmas linhas, saudar o vereador Manuel Martins, vereador que foi vereador com a minha mãe, vereador que nessa casa, a cada voto, a cada palavra contribui com a sua experiência e tê-lo novamente em nosso meio, com certeza, é motivo de satisfação. Tapete vermelho para o vereador e que continuemos ter e vamos ter, com certeza, ad eterna sua presença aqui no nosso meio. Parabéns. Obrigado, vereador. Vereador Renato Abirrame. Senhor presidente, eu queria saudar o vereador Manuel Martins pelo retorno, curado, certamente, e queria comunicar um voto que eu vou fazer na próxima reunião, que ontem faleceu o senhor Júlio da Costa Grilo, um dos últimos ex-combatentes de Nova Friburgo, que lutou na Segunda Grande Guerra, e nós faremos uma homenagem na próxima reunião para ele. Muito obrigado, presidente, pela ordem. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, além da saudação ao nosso companheiro que está retornando, queria lembrar que esta tarja preta, ela tem um simbolismo. Nós que ostentamos tarjas vermelhas em solidariedade aos bombeiros, hoje estamos ostentando uma tarja preta em solidariedade aos professores, aos profissionais de educação do Estado, que tanto quanto os bombeiros têm um dos piores salários do país. E é uma realidade que precisa ser mudada. Essa realidade só muda com a manifestação da sociedade, com a manifestação da classe, como aconteceu hoje, em que os professores fizeram uma grande manifestação na Alberto Braune, até a porta da prefeitura. Embora sejam professores do Estado, o simbolismo de caminhar pelo Alberto Braune tem uma força muito grande, porque expressa a indignação, a situação insustentável que se encontra os professores e os profissionais de educação. Estava lá com o companheiro, vereador professor Pierre. Então, dizer que é importante que essa casa seja solidária a todos os profissionais, sejam do município, da área de educação, ou sejam do Estado. Mas, fundamentalmente, que a gente consiga fazer uma pressão sobre o governo do Estado para melhorar as condições tão precárias de trabalho dos profissionais de educação. Os professores estão realmente num movimento, antenados com essa situação
que surgiu a partir da violência contra os bombeiros, e os professores já estão acostumados a tanta violência contra eles ao longo do tempo, seja através da borrachada que leva da polícia, seja através da falta de atenção do governo do Estado em lhe dar condição digna de trabalho ou um salário digno, como eles tanto merecem. Então, aqui, fazer essa colocação. Senhor presidente, mais uma questão de ordem. Nós estamos recebendo hoje aqui, gostaria de citar aqui a presença da comissão negociadora dos motoristas de ambulância da Fundação Municipal de Saúde. Eu quero tornar público aqui para que todos os vereadores conheçam e fazer chegar às mãos de Vossa Excelência, presidente. A comissão negociadora, ela está tentando protocolar um documento na Fundação Municipal de Saúde pedindo uma negociação com a secretária. Estão encontrando uma certa dificuldade. Então, eles vêm a essa casa apresentar a pauta de reivindicação, solicitar o apoio da Câmara Legislativa, porque é uma questão muito sensível. O motorista de ambulância em Nova Friburgo ganha exatamente R$ 545, em condições insalubres de trabalho, com ambulâncias precariamente colocadas à disposição da população. Quando estão colocadas à disposição da população, elas não passam por vistoria, são veículos que estão em petição de miséria, em estado precário. E eles estão, além de colocarem as suas vidas em risco, são profissionais honrados, chefes de família, ganham um salário miserável e não estão conseguindo um canal de diálogo com a secretária de saúde. Então, eles vêm pedir o apoio a essa casa. Eles trazem aqui a reivindicação, a justa reivindicação, há muitos anos sem reajuste. Então, eles querem um canal de diálogo para que eles possam apresentar as reivindicações e negociá-las de uma forma bastante cordial, né? É um início, é o princípio da negociação, é através do diálogo. E eles estão tentando o diálogo e não estão conseguindo, e estão apelando a essa casa. Eles gostariam, senhor presidente, que o documento chegasse às vossas mãos e que ele pudesse ser lido. Então, vou fazer a entrega, fica a critério de Vossa Excelência apreciá-lo e, se possível, fazer a leitura para que possa dar atenção aqui aos dignos profissionais da área de saúde, que são os motoristas de ambulância. Os motoristas de carro leve ganham no osso os 545. Os motoristas de carro de ambulâncias, de carros mais pesados, eles ganham um adicional, se eu não me engano, de 20%, o que é muito insignificante e insuficiente diante da responsabilidade. Além disso, viajam, muitas vezes, sozinhos com os pacientes, o que é muito mais grave ainda, porque isso é uma denúncia, isso tem que originar numa queixa-crime. Isso está no teor da... Eu vou fazer a entrega a Vossa Excelência, e são questões que a gente vem observando para que Vossa Excelência possa fazer a entrega. E, por fim, senhor presidente, só fazer aqui lamentar, é um protesto. Nós tanto avisamos para que a pauta da Câmara não ficasse trancada, tinha 30 dias para isso não acontecer e, lamentavelmente, a pauta da Câmara está trancada. Então, eu faço aqui o meu protesto, uma vez que nós levantamos essa questão, assim como o vereador professor Pierre, porque isso é muito ruim para o trabalho legislativo. Então, se a gente não pode fazer a mudança através da nossa voz, pelo menos protestar, que eu acho que é o mínimo direito que nos cabe. Está registrado, senhor vereador. Vereador Namo Nassif. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também queria saudar o retorno do vereador Manuel Martins aqui. Eu não tinha dúvida da sua recuperação, quando eu falava nessa casa aqui, que Vossa Excelência se recuperaria bem, que é um homem forte, homem de saúde. Quer dizer também que sou solidário aos professores, esse movimento dos professores. É mais que legítimo essa luta dos professores em tentarem uma melhoria de salário, porque não tem sido nada reconhecido pelo governador Sérgio Cabral. É uma vergonha o salário dos professores no estado do Rio de Janeiro. É só isso, senhor presidente. Pela ordem. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu acho que o vereador Cláudio Damião acha que a comissão, ele tem certeza que a Comissão de Constituição e Justiça fica jogando bolinha de gude na praça. Porque a comissão trabalha e trabalha muito. Os processos estão todos aí com os pareceres. Se quiser botar hoje, destranca a pauta. Agora, a análise de veto, vereador, não é brincadeira não, porque o Executivo bota as suas razões jurídicas para o veto. E a comissão tem que analisar juridicamente aquilo que está ali. Não é simplesmente um projetinho que chega e dá seu parecer favorável ou contrário. Não é assim, não. De toda maneira, a Comissão de Justiça não trabalha para atender Vossa Excelência, não. Nem as advertências de Vossa Excelência e de quem quer que seja, vereador. A Comissão de Constituição e Justiça dessa casa trabalha em cima de uma pauta. E quando o senhor vem falar em advertência,
Eu não aceito a advertência de Vossa Excelência, porque eu tenho responsabilidade na condução da comissão e defendo os nossos membros, os demais 4 membros. Então, o senhor, que é o rei da moralidade, tem que lembrar que ano passado, ou anteriormente, teve projeto seu que trancou a pauta também. Por minha, não é por minha culpa. É questão da análise da matéria dentro da Constituição. Então não é advertência do senhor. O senhor não tem autoridade para ficar advertindo quem quer que seja. Pois não, vereador. O senhor é igual. Vossa Excelência é igual, não é mais do que ninguém. Aqui nós somos iguais. Não pense, Vossa Excelência, que o discurso de Vossa Excelência é advertência à comissão. Os projetos são ali, se quiser botar hoje, pode botar. Está aí, tudo com parecer prontinho, tá ou não está? Tudo com parecer pronto. Eu não vou aceitar em nome da comissão, vereador, pelo maior respeito que eu tenho a Vossa Excelência. Não tem respeito a Vossa Excelência? Não? Pelo maior respeito. Bom, Vossa Excelência talvez não saiba o que é respeito. Vossa Excelência... Vamos avançar, vereador. Tem um conceito de respeito diferente. Vamos avançar. Pelo maior respeito que tenho a Vossa Excelência, eu estou fazendo a defesa da Comissão de Constituição e Justiça. Está tudo pronto, é só a secretaria querer botar para análise do veto. Agora, veto não é projeto nem indicação comum. Tenha paciência, vereador. Pois não, vereador. Vereador, professor Pierre, solicitou primeiro. Senhor presidente, eu quero saudar o vereador Manuel Martins, por quem tanto torcemos a recuperação. Seja novamente bem-vindo à casa, vereador. Que bom vê-lo bem. Mas, senhor presidente, eu quero somar minha voz à voz dos professores também, até porque sou um deles. É inadmissível a situação que os professores estão passando há tanto tempo. Desde o governo Marcelo Alencar, nós perdemos 50 mil professores na rede estadual que pediram exoneração. Tamanha a situação alarmante de condições de trabalho, de condições salariais, cada vez mais precárias, com plano de metas absurdo, ou seja, uma situação inadmissível. Caberia aqui um discurso imenso para falar em educação, mas não sei que o momento não é o momento para isso. Mas eu tenho que registrar aqui a minha indignação com as políticas públicas educacionais no Estado e, de certa forma, até no país, de maneira geral, naquilo que não compete muitas vezes ao MEC, porque o MEC procura se esforçar, mas as prefeituras e os estados, de maneira geral, que tratam tão mal a nossa educação. Por outro lado, também, reforçar a palavra vereador Cláudio Damião no sentido do alerta. Não houve nenhuma acusação, foi apenas um alerta para que não ficássemos numa situação tão alarmante como essa. Entende-se a complexidade do veto, mas, logicamente, não foi nenhum fato agressivo, nada disso. O que eu gostaria de externar também, senhor presidente, é com relação aos profissionais de saúde, principalmente os do Hospital Municipal Raul Sertã e da maternidade. Essa casa aprovou um projeto de lei concedendo gratificação e não tinha nenhuma condição para deixar de receber gratificação. Agora está correndo um papo dentro do hospital de que, se o funcionário apresentar atestado, ou seja, ficar doente, se ele tiver por alguma razão falta ou qualquer tipo de atraso, por qualquer razão, ele não ganha gratificação. Isso não foi votado por essa casa. Então isso tem que ser exposto, porque está havendo uma pressão em cima dos profissionais de saúde. E não só dos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Então, fazer isso daqui, porque nós não votamos isso, senhor presidente. Então, fazer esse registro para que nós possamos cobrar o Poder Executivo, para que não fique, logicamente, cobrando aquilo que o servidor público não tem que ser cobrado. Será que não tem direito de ficar doente? E isso não está na lei. Então, fazer essa observação, entre outras questões, mas isso fica para um momento oportuno. Volto a palavra a Vossa Excelência, agradecendo a oportunidade de fala. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, muito rápido, eu gostaria até, Vossa Excelência sabe, essa casa tem acompanhado a minha fala no sentido do não pagamento do aluguel social para mais de 1.600 ou 1.700 famílias. Eu quero só, muito breve, senhor presidente, trazer uma informação que eu considero importante,
hoje à tarde, depois de uma série de atividades. Hoje cedo nós estivemos ali na região de Vargem Alta, onde pudemos acompanhar a inauguração da subestação do Centenário. Encontra-se aqui a convite do Dr. Renato Abirrâmia, né, o presidente do grupo do Conselho Administrativo da Energia, do Dr. Ivan Botelho, com uma grande comitiva, que depois o vereador irá falar. Mas, senhor presidente, no dia de hoje também, após essas reuniões, eu tive uma reunião com o secretário da Assistência Social, o senhor Carlos Maduro. E fui visitar também o depósito de mantimento da cidade e fui no objetivo de ter informações precisas sobre como está o andamento da questão do aluguel social. O secretário me informou que amanhã ele vai ter uma reunião, vai ao Rio levar alguns documentos pedidos pela Secretaria de Estado de Assistência Social e que eu considero de grande importância essa reunião para as famílias que não conseguiram acesso ao aluguel social. Então, eu trago essa informação também, senhor presidente, ao mesmo tempo, enquanto estávamos na inauguração, até com o apoio, eu posso dizer de forma direta, do doutor Ivan, pude me reunir em separado com a subsecretária de Estado da área de Indústria e Comércio e reuni o presidente da Associação de Moradores de Vargem Alta, de Lumiar, para tratar da questão da telefonia. E recebemos ali uma palavra por parte da subsecretária de que talvez poderá até mudar a operadora que atua naquela região, que é a Oi, trocando pela TIM, para que aqueles produtores ali possam ter resolvido a questão da telefonia naquela região. Também a questão da pavimentação, a questão da tecnologia para a produção de flores, foi muito importante essa reunião. E, por fim, fiz uma reunião rápida também com o secretário de Cultura, o senhor Roosevelt Conci, falei com ele, junto com o presidente do Convention Bureau, tratando da questão de São Pedro da Serra, do atendimento ao turista ali naquela região. Então, foi um dia muito produtivo, senhor presidente. Por favor, vereador. E eu espero que tudo isso traga resultados. Finalizando, na sexta-feira, o presidente da Cruz Vermelha vem a Nova Friburgo, eu tenho uma reunião com ele, juntamente com o secretário da Assistência Social, para tentar resolver essa questão do aluguel social, porque ontem recebi no meu gabinete uma senhora que perdeu 9 familiares e até agora não acessou o aluguel social, não tem acessado nenhum dos benefícios. Nós precisamos resolver essa questão. Então, o dia de hoje foi um dia muito produtivo, um dia muito bom, dentro do nosso mandato, dentro da nossa atuação parlamentar, que vai trazer benefícios sólidos para a comunidade friburguense, senhor presidente. Não, vereador, acho que mais produtivo ainda é se na sexta-feira o senhor conseguir uma resposta do secretário de Assistência Social referente ao aluguel social. Ontem eu estive no Cordoeira, lá na Vila Dom Bosco, várias famílias lá foram atingidas com a queda de uma barreira e até agora poucas foram contempladas com o aluguel social. Então, de produtivo, realmente, o dia do senhor foi muito produtivo, mas fechará com chave de ouro. O senhor conseguiu uma posição firme do secretário de Promoção Social, que é o que a gente está precisando, uma resposta firme dele, que ir fazer discurso e fazer política com o povo de Nova Friburgo, nós já estamos cheios disso. E eu já falei aqui, volto a repetir, está na hora da Câmara se posicionar e convocar o secretário de Assistência Social para esta casa, para prestar esclarecimento a respeito do aluguel social. Várias famílias estão precisando de receber o aluguel social e não estão tendo a resposta da Secretaria de Promoção Social. E precisa da Câmara Municipal se posicionar e convocar o secretário para vir até aqui, mas para trazer respostas concretas, para trazer programa de computador, para ficar mostrando fotos e discurso não, para trazer posicionamento. Senão essa casa vai abrir uma comissão especial para aí sim trazer uma resposta para a sociedade. Eu vou pedir ao vereador Cláudio Damião que seja breve, né, e para a gente também não avançar um pouco, senão o vereador Jorge Carvalho vai pedir questão de ordem também, só como o vereador provocou, ele fez a defesa, eu gostaria que o senhor fosse breve. Eu vou ser breve, eu só fui citado, eu jamais desrespeitei o vereador, eu não disse que ele está jogando bolinha de gude na praça, até acho que ele não tem idade para isso. Se ele resolveu fazer isso, é um outro problema. Com relação à questão da CCJ, eu não citei a CCJ, eu não estou desrespeitando e nem estou fazendo repreensão a ninguém, eu só lembrei que nós fizemos algumas vezes a reivindicação de que a pauta não fosse trancada. Isso é legítimo, está no direito do vereador. Então eu fiz aqui um protesto, não é uma repreensão a ninguém, eu não falei o nome de ninguém. Então eu só queria registrar, a bem da verdade, né, que os fatos ficassem
de acordo com o que foi dito, e não com o que ficou na imaginação de alguém. Se o vereador se sentiu ofendido, me perdoe, não foi a minha intenção ofendê-lo, não citei o seu nome, de forma alguma, só acho que não tem necessidade de que a pauta fique trancada, uma vez que tem 30 dias para que uma matéria possa ser dada a parecer e a Câmara tramitar, os processos tramitarem normalmente. Isso já aconteceu no passado, e a gente estava solicitando para que não acontecesse novamente, levando em conta que nós estamos passando por um momento muito delicado no município. Foi essa a nossa reivindicação, foi essa a nossa fala, minha, do vereador professor Pierre, e, se eu não me engano, de outros vereadores que solicitaram que não se permitisse o trancamento da pauta. Foi apenas isso, não foi aí nenhuma ofensa absolutamente a ninguém, senhor presidente. Pois não, mas aí quando o vereador faz a colocação, ou vai ser a CCJ ou a mesa diretora, né? Então, por isso que o vereador fez a sua defesa. E também não é da mesa... registrar aqui também que não parte também da mesa diretora ter o veto, está com a pauta trancada, né? Eu tive visitando o gabinete do vereador Jorge Carvalho, acho que na sexta-feira, conversando com sua assessoria, e vi lá a quantidade de projetos que estão lá. Então, a gente tem que pedir também que os vereadores possam ir lá e presenciar a quantidade de projetos que está analisando a CCJ. Então, quando faz a colocação, fica no ar. Ou é culpa da CCJ ou culpa da mesa diretora. Eu, como membro também da CCJ, acompanho as palavras do vereador Jorge Carvalho. Breve, por favor. Só um minuto, vereador. Ele não precisa citar nome de ninguém. Quem conhece a tramitação da casa sabe de quem é a responsabilidade. Eu agradeço a Vossa Excelência. Esteve lá, viu como o pessoal está trabalhando. Agora, a Secretaria devolveu uma série de projetos que estavam para a audiência do Executivo, mais de 200, que nós vamos ter que separar por relatoria, 20 para cada membro, para poder andar a situação. Agora, é uma maldade dizer que a pauta está trancada, porque os projetos estão aí, pega lá e bota para votar. Entendeu? A minha não, eu já entreguei a secretaria. Então, vereador, questão de ordem, Vossa Excelência tem um discurso bonito, envolvente, e depois diz que não falou, mas falou. Então, vamos fazer o seguinte, a Energisa está aqui para receber a homenagem, vamos cuidar da Energisa. Depois as questões internas nós vamos resolver. Vossa Excelência é bom de bico, mas eu também sou. Tá, presidente? Questão de ordem, rapidamente. Encerrar a questão de ordem com o vereador Reinaldo Rodrigues para a gente avançar na sessão. Presidente, quando a pauta está trancada, nós estamos fugindo inteiramente do regimento. Quando a pauta está trancada, lê-se o expediente e não tem mais discussão nenhuma, não pode deliberar nada. E a gente fica aqui discutindo, a Energisa está aqui para ser homenageada. Quer dizer, a reunião está tomando um rumo desnecessário, porque isso está fugindo inteiramente do regimento. Então, solicito Vossa Excelência que a gente convide o pessoal da Energisa que está aqui para nós começarmos a reunião. Pois não, vereador. Mas só para destacar aqui, para clarear também, que a gente não está deliberando, vereador Reinaldo Rodrigues. São questão de ordem e não impede a pauta estar trancada e não abrir a questão de ordem. Antes da gente fazer o convite para a Energisa, em respeito aos convidados que se fazem presente aqui hoje, eu queria só me desculpar aqui, de coração, a Comissão de Negociação dos Interesses dos Motoristas da Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo, que, por questão da pauta estar trancada, nós não podemos deliberar. Então, isso seria uma inclusão à leitura, e, infelizmente, eu não posso deliberar com o plenário, como o vereador Reinaldo Rodrigues já falou aqui. Então, infelizmente, a gente não tem como deliberar para fazer a leitura, né? Eu já me coloco à disposição, já passei para o secretário, para o Fernando Seixas, para poder fazer a inclusão no próximo expediente, e aí seria feita a leitura no próximo expediente, que seria na próxima terça-feira. Então, fica aqui a desculpa da presidência. Sou totalmente a favor e apoio à comissão de negociação, deixo meu gabinete à disposição de vocês, mas, infelizmente, nessa noite não vai poder ser feita a leitura da demanda de vocês, mas vou estar também encaminhando, pedir à secretaria para encaminhar para todos os gabinetes já a xerox do teor da demanda, para todos terem conhecimento, para na próxima terça-feira, quando for feita a leitura, abrir a discussão para essa demanda de vocês. Mas podem contar com o apoio do vereador Luciano, acho que de todos os vereadores dessa casa. Continuando na nossa sessão,
solicitação feita pelo vereador Renato Abirrâmia, numa sessão de até 90 minutos, na nossa sessão ordinária desta noite, em comemoração aos 100 anos da chegada de energia elétrica em Nova Friburgo. Eu gostaria, primeiro, de solicitar, convidar o vereador Renato Abirrâmia, autor, para fazer parte aqui da mesa diretora. Gostaria de convidar o senhor Ivan Botelho, presidente do Conselho Administrativo do Grupo Energisa, para fazer parte aqui da mesa do nosso trabalho. Pedir o vereador Pierre que faça as honras. Vereador Pierre, faça as honras aí do senhor Ivan. Convidar a senhora Ana Cristina Arpe Coimbra Bueno, representante da família Arpe. De o vereador Nami Nassif, que faça as honras. O Amauri vai botar aqui, tá? O Amauri você bota aqui no lugar do Renato. E gostaria também de convidar o seu Amauri Damiance, presidente do Grupo Energisa de Nova Friburgo, também para fazer parte aqui dos nossos trabalhos. Solicitar também o vereador Pierre que faça as honras. Vamos iniciar aqui com o vereador Renato Abirrâmia fazendo as suas considerações pela solicitação. Só lembrar aos vereadores que se trata de uma sessão ordinária e que foi solicitado 90 minutos da nossa sessão em comemoração aos 100 anos da chegada da energia elétrica em Nova Friburgo. Fica à vontade, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, doutor Ivan Botelho, que representa como presidente do Conselho Administrativo do Sistema Cataguases Leopoldina, senhora Ana Cristina Arpe Coimbra Bueno, bisneta do senhor Júlio Arpe, meu amigo Amauri Damiance, que é o gerente da Energisa em Nova Friburgo. 100 anos, um século. Esta casa tem sido privilegiada nessa legislatura, porque nós já tivemos a oportunidade de comemorar 100 anos do tiro de guerra. 2009. O ano passado, 2010, comemoramos 100 anos do Sanatório Naval em Nova Friburgo. E agora estamos comemorando 100 anos da chegada da eletricidade, da energia, da luz elétrica em Nova Friburgo. Parece coincidência, mas todas essas proposições eu tive a honra de fazê-las. Isso demonstra a importância dessas datas, são datas fechadas, e eu teria também me referir aos 100 anos da fábrica de rendas Arpe, que também vai comemorar os 100 anos, e a chegada da energia, da eletricidade em Nova Friburgo foi um marco, foi um divisor de águas, porque nós estávamos, ao contrário de outras cidades, sem esse avanço. Nós estamos ainda em 1911 sem conseguir ter luz elétrica em Nova Friburgo. E não foi fácil. Esta Câmara
no ano de 1906, outorgou, na época existia um processo de outorga diferente do atual, ao senhor Antônio Fernandes Costa a incumbência e o poder de instalar uma usina, a primeira hidrelétrica de Nova Friburgo, em Muri, usina Ranches, e ele seria o responsável pelo controle e pela concessão da energia em Nova Friburgo. 1906, 1907, 1908, muitas delongas, muitos prazos descumpridos, a população estava ansiosa, não se resolvia, e já se pensava que o senhor Júlio Zarp, seu bisavô, poderia assumir essa incumbência, até porque ele tinha vontade de trazer aqui uma indústria de rendas. E é preciso, naturalmente, que eu tivesse eletricidade, energia elétrica. E aí, o povo de Nova Friburgo cansou de esperar, cansou de sofrer. Em 17 de maio de 1911, um dia após a comemoração do aniversário da cidade, invadiu esta casa, que não era naturalmente aqui, invadiu protestando, e em seguida foram para as ruas, a população unida, coesa, e foi a noite do quebra-lampiões. Quebraram todos os lampiões da cidade e obrigou a Câmara Municipal, no dia 20 de junho, a fazer a concessão agora ao senhor Júlio Zarp. E pouco tempo depois, 4 dias depois, no dia de São João, que vai ser comemorado agora, dia 24 de junho, sexta-feira, foi instaladas as primeiras 300 lâmpadas em Nova Friburgo, residências particulares, prédios públicos e ruas, 300. E essa foi a primeira ação, rapidamente foi se expandindo a iluminação pública na nossa cidade, e decorrente disso, a fábrica ARP, que foi a primeira fábrica a se instalar em Friburgo, ainda em junho de 1911, chegava ao Porto do Rio as suas primeiras máquinas, que depois foi instalada em Nova Friburgo, e aí veio a fábrica Ipu, seguida de outras fábricas, a indústria metalmecânica. Chegou o progresso na nossa cidade, e nós tivemos aí a administração da família ARP durante muitos anos. Em 1936 houve a troca de nome, ainda sob a responsabilidade da família ARP, passou a se chamar SENF. E foi exatamente em junho, nós estamos até em junho de 2000, deixa eu ver a data aqui, em junho de 1997, que o sistema Cataguases-Leopoldina recebeu essa concessão, e pouco depois foi mudado o nome de SENF para Energisa. É lógico, ao longo desses anos, muitas instalações foram feitas em Nova Friburgo, uma cobertura cada vez maior, e o progresso foi chegando a cada momento, e a Energisa, pelo que eu já observei, pretende, até para homenagear os 100 anos, que 100% das nossas casas, do nosso domicílio, dos friburguenses, sejam atendidos proximamente, que seria, naturalmente, a vontade de todos. Mas essa luta foi uma luta muito grande, e vai ser e continuar sendo muito grande, e é preciso pensar muito, porque nós precisamos, neste dia que estamos recebendo com a grande satisfação a Energisa, nós temos que homenagear, em primeiro lugar, o povo da nossa cidade.
pela sua força, pelo seu estoicismo, pelo seu destemor, que conseguiu mudar uma situação e permitiu que a luz chegasse à nossa cidade. Nós temos que homenagear também os dirigentes das empresas, a anterior, da família ARP, e agora a Energisa, Sistema Cataguases Leopoldina, pelo que tem feito pela nossa cidade. Mormente agora, e nós estamos vendo aí, não só nessa catástrofe, mas ao longo de toda a nossa história, desses 100 anos, quantas vezes nós tivemos problemas seríssimos em Nova Friburgo. Estava lá ou a antiga Senf, ou agora a Energisa, socorrendo a população de Friburgo, faz chuva, sol, em qualquer circunstância, nós tínhamos sempre a Energisa, os seus funcionários, inclusive arriscando as suas próprias vidas, muitas vezes, mas socorrendo a população de Nova Friburgo. Então, a nossa homenagem também é para os funcionários, para aqueles que, durante esses 100 anos, lutaram e continuam lutando, principalmente agora neste período, depois do dia da catástrofe, dia 12 de janeiro, em que a Energisa teve que suplantar as suas forças para poder socorrer de uma maneira eficiente a população de Nova Friburgo, inclusive arcando muitos prejuízos, nós sabemos disso, porque a situação de Friburgo ficou muito ruim. E eu quero, senhor presidente, senhores vereadores, senhores convidados, ilustres dirigentes da Energisa e da Leopoldina Cataguases, membros da família ARP aqui presente, eu quero lembrar que a luz, quanto mais se eleva, mais se aproxima. Eu espero que essa luminosidade possa se espraiar na cabeça de todos os nossos políticos, tanto do executivo quanto do legislativo, dos administradores públicos e privados, das concessionárias, dos empresários de Nova Friburgo, para que, unidos, juntos, coesos, possamos retomar o desenvolvimento da nossa cidade e levá-la célere e forte aos seus verdadeiros desígnios. Muito obrigado. A presidência vai registrar aqui a presença do senhor José Marcelo Gonçalves, diretor do Grupo Energisa, do senhor Marcelo Vinhais, diretor do Grupo Energisa, do senhor Gabriel Alves Pereira, diretor do Grupo Energisa, e do senhor Jerônimo Coimbra Bueno Filho, diretor da fábrica ARP. Vou convidar para fazer uso da palavra do presidente do Conselho Administrativo do Grupo Energisa, o senhor Ivan Botelho. Excelentíssimo senhor presidente atual da Câmara de Vereadores, senhor Luciano Faria, excelentíssimo senhor vereador, autor desta homenagem, doutor Renato Abirâmia, em nome do qual saúdo todos os demais vereadores e autoridades aqui presentes. Ana Cristina ARP Coimbra Bueno, representando os membros da família de Júlio ARP. Presidente da Energisa Nova Friburgo, engenheiro Gabriel Alves Pereira Júnior, diretor corporativo da Energisa Grupo, engenheiro José Marcelo Gonçalves, diretor da Energisa Nova Friburgo, engenheiro Marcelo Vinhais,
gerente-geral da Energisa Nova Friburgo, engenheiro Amaury Antônio Damians, colegas colaboradores da Energisa, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, agradeço as gentis palavras e homenagens do vereador Renato Abirramia e dizer-lhe que nosso sentimento para com a comunidade friburguense é de uma fraternidade sem fim. Nós nos incorporamos a esta cidade em uma simbiose muito forte, acredito que já demonstrada nas várias ocasiões que fomos chamados, quer de momentos felizes, quer de momentos tristes. Histórias de pioneiros do início do século passado são ricas e devem ser divulgadas. Iluminados como Bernardo Mascarenhas, senador Ribeiro Junqueira, Delmiro Gouveia e Júlio Zarpe, são exemplos inesquecíveis. Marcaram sua época na eletrificação e industrialização do nosso Brasil. Júlio Zarpe nasceu na Alemanha. Jovem, veio para o Brasil, investiu no ouro negro, o café, e foi bem sucedido. Seu sangue germânico o levou para a indústria têxtil, e essa o obrigou a implantar uma usina hidrelétrica em Friburgo. Adquiriu as máquinas da usina Hans de Antônio Fernandes Costa e obteve a concessão depois de uma conturbada manifestação da população em 20 de junho de 1911. Depois da usina Hans foram construídas as usinas Catete e Xavier. Em 1977, seguindo as conversações já entabuladas com seu neto Edgar Arpe, a então Companhia Força e Luz, Cataguases Leopoldina, fundada por outro pioneiro, o senador Ribeiro Junqueira, adquiriu o controle da SENF. Iniciava o ciclo de crescimento sustentável do Grupo Energisa, com as aquisições da Energip, Celb, Saelpa, com construção de 8 PCHs e de 150 megawatts em um parque eólico em andamento. Hoje, com 104 anos de existência, temos 5.000 colaboradores, vendemos 9.500 gigawatt-horas ano, faturamos 3,2 bilhões de reais ano e atendemos a 2.400.000 consumidores. Acompanhamos e antecipamos o crescimento de Friburgo. Investimos hoje mais de 70 milhões na concessão. Hoje mesmo inauguramos a subestação centenária em Lumiar, aumentando em mais 6,5 MVA a potência já instalada. O número de consumidores rurais cresceu em 267%. Já estamos eletrificando 100% de toda a nossa área de concessão. Os MVAs instalados aumentaram 77%. A qualidade dos serviços, medida pelos índices de duração e frequência das interrupções, melhorou em 27% e 68%, respectivamente. A Fundação Cultural Ormeu Junqueira Botelho, entidade mantida pela Energisa, é promotora de eventos e projetos como Festival Cine Amor, Festival de Inverno de Nova Friburgo, Banda Campesina Friburguense, Promemória, Projeto Sinergia, dentre outras atividades culturais realizadas regularmente em seu espaço, a usina cultural, localizada no coração da cidade de Nova Friburgo. Traduz bem a nossa constante busca por um respeitoso e produtivo relacionamento com esta comunidade e suas tradições culturais. Enfim, minhas senhoras e meus senhores, nesta data centenária da inauguração da energia elétrica em Nova Friburgo, temos a satisfação
de poder afirmar e reafirmar nosso orgulho pelo dever cumprido de seguidores da obra iluminada do empresário Júlio Zarpe e seus descendentes, que abriram esse caminho da modernidade. Sêneca já dizia: omnia certo, tramite vadunt. Tudo passa por caminho certo. Nós estamos seguindo esse caminho certo. Muito obrigado. Passar a palavra para a representante da família Arpe, dona Ana Cristina Arpe. Boa noite a todos, senhor presidente da Câmara, todos os vereadores, especialmente o doutor Renato Aberrâmia. Eu agradeço, comovida, a justa homenagem para os meus antepassados. É uma honra estar aqui, podendo representar a família. Só isso. Obrigada. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, autoridades, senhor Ivan, presidente, Amauri, dona Ana, demais vereadores, os representantes aqui da empresa, todos que nos acompanham. É interessante a gente falar hoje de 100 anos de iluminação pública, né? De uma empresa que instalou iluminação, parece algo banal. Mas se a gente olhar para o tempo, olhar para trás, imagina o sofrimento das pessoas, a dificuldade com casas iluminadas à vela, lamparinas, coisas que hoje a gente não consegue imaginar, mas que ainda tem alguns recantos do nosso país. Então tem algumas coisas que a gente não sabe mensurar muito bem, porque a gente já nasceu com iluminação, com luz elétrica, com o conforto dos aparelhos eletrodomésticos, e a gente não sabe nem viver sem isso. Então a gente às vezes não dá muita importância às coisas, porque a gente não conhece, né, um momento de penúria, de não ter tais confortos. A gente lembra que o Brasil foi um dos primeiros países a ter telefonia. Com o conforto dos telefones, a gente encurtou os caminhos da comunicação. Com a luz elétrica, nós conseguimos também, de alguma forma, aproximar as pessoas e trazê-las para dentro da nossa casa via televisão, como faremos nessa noite. Essa sessão depois vai ser transmitida e as pessoas poderão assisti-la e acompanhar o que nós estamos dizendo aqui, por uma razão muito simples. Nós temos energia elétrica. E o Brasil tem um fator que tem que ser considerado como um fator de grande importância, que enquanto alguns países dependem da energia nuclear para que a sua economia possa funcionar, para que os lares possam ter os equipamentos funcionando, nós temos o sol, temos o vento e temos a energia elétrica provocada a partir do represamento das águas e, com isso, nós temos no nosso país uma das energias que é a mais rica, talvez a mais rica em relação a outros países. Nós, às vezes, não conseguimos medir muito bem isso. Sabemos até que o debate está colocado na construção de hidrelétricas, porque isso fere a questão ambiental, interfere em temas que são muito caros às pessoas ligadas à defesa do meio ambiente, enfim. Não é o fato aqui hoje que nós estamos discutindo, mas, sem sombra de dúvida, se não fosse essa possibilidade de Nova Friburgo estar ativada pela energia elétrica, nós não teríamos o desenvolvimento que temos na nossa cidade, né? O governo federal, através do programa Luz no Campo, avançou bastante. Localidades onde não tinha esse atendimento, nós conseguimos melhorar a qualidade, ainda temos certamente muito por fazer. O Brasil depende de energia para o seu desenvolvimento e, certamente, a energia elétrica é um dos maiores fatores, o impulsionador do desenvolvimento do nosso país. O professor Pierre, que é o nosso orador histórico, certamente fará aqui um apanhado geral desse tema, e eu guardo para ele essa possibilidade, porque ele brilhantemente consegue fazer isso. Mas é ressaltar da importância dessa noite a iniciativa do vereador Renato Aberrâmia, que tão bem sabe colocar os temas e tão bem discursa, enaltecer a iniciativa e parabenizar a todos pela possibilidade de estarmos tratando desse tema.
É isso. Muito obrigado. Vereador professor Pierre. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a todos os membros da empresa Energisa, hoje aqui representados, seja na mesa, seja também no plenário desta casa, da assistência desta casa, também representante da família ARP. Cumprimentar o vereador Renato Abirrâmia por essa proposição justa e também o superintendente da Energisa, Amaury Damianci, aqui presente, já requerendo que o senhor possa recuperar as forças o quanto antes. Mas a história da energia ela é fantástica. Ela começa com Tales de Mileto, na Grécia Antiga. Tales de Mileto, ao experimentar o âmbar, esfregando o âmbar, a pele de cordeiro, ele percebeu que palhas de madeira se aproximavam do âmbar. E daí o âmbar, em grego, vem de electron. A palavra electron vem do grego âmbar. E daí a origem da palavra eletricidade. Depois, somente no século XVII, é que nós vamos ter com Garrick um avanço na questão da eletricidade. E isso tem muito a ver com a questão da Revolução Industrial. Embora ela estivesse muito vinculada à questão do carvão como modos de produção, mas já começam os estudos paralelamente no século XVII com Garrick. Nós temos Benjamin Franklin, com a questão dos para-raios no século XVIII. Nós vamos ter Faraday, com grande descoberta em 1831. Nós vamos ter Hertz. Hertz, então, é daí tantos megahertz, né? Nós temos a noção de Hertz, inclusive hoje, como forma, inclusive, de medição de energia. Com a segunda Revolução Industrial, na medida da segunda metade do século XIX, há um grande boom na Europa, em virtude exatamente do processo de novas utilizações de energia, dentre elas o petróleo. E a energia elétrica, ela vai nesse prisma como forma fundamental no aumento das produções. O mundo não teria evoluído como evoluiu sem a energia elétrica, sem o avanço desses homens que citei, entre outros tantos, fundamentais do desenvolvimento do estudo da ciência física relacionada à luz e à formação de luz. O século XX, quantas foram as contribuições do maior de todos os físicos, Albert Einstein? Tudo isso envolve essa magia em torno da energia elétrica. E Nova Friburgo, como tão bem mencionou o vereador Renato Abirrâmia, que fez ali um levantado do processo histórico da população de Nova Friburgo para a solicitação da energia elétrica, realmente foi algo fundamental. São 100 anos, hoje inclusive a comemoração, pena que não pude estar lá, né, da estação e centenário, fundamental o nome, inclusive, ontem pude acompanhar a entrevista que o superintendente Amaury Damianci fez no programa Cidade Real, né, extremamente importante, esclarecedora e bela, né, inclusive explicando as questões relativas a esse reajuste de 14% que a ANEEL concedeu, embora eu faça aqui uma observação crítica, que sempre se observa o lado das indústrias, mas nunca se olha o lado do povo, que o povo também tem o seu equilíbrio econômico, que onde se olha também o equilíbrio econômico das empresas concessionárias diante dos seus contratos. O que eu penso é que a política deveria criar um mecanismo para olhar também o equilíbrio do bolso da população, sobretudo da população friburguense na situação em que se encontra. Mas isso não tira, em hipótese alguma, o brilho dessa luz que está aqui hoje nos iluminando, dessa história fantástica da Energisa, depois de tantos anos de SENF, e em 1996 para 97, nós temos a chegada do Grupo Energisa. Nós tivemos a oportunidade aqui de saudar o projeto Sinergia, fantástico projeto da Energisa. Nós podemos testemunhar a riqueza da ação da Energisa no processo de recuperação da energia elétrica em tão breve tempo, diante da maior catástrofe climática do Brasil e uma das maiores do mundo.
Eu pude testemunhar funcionários dessa empresa labutando dia e noite para a recuperação da energia elétrica em nossa cidade. Para que exatamente o desenvolvimento, a conserva dos alimentos de tantas pessoas pudessem ser mantida. Então a gente tem que hoje realmente saudar e muito esse processo histórico, né? E esse processo de desenvolvimento. Do ponto de vista metafórico, nós só sabemos a beleza da luz pela sua antítese escuridão. De certa forma, a escuridão ela tem um fascínio. É na escuridão que nós descobrimos algo, na medida em que a luz chega. Eu fico a imaginar as pessoas do século XIX, com suas lamparinas e o jantar de velas, como realmente é romântico. Tudo isso reporta outras formas de luz. Mas, inegavelmente, não teríamos o desenvolvimento mundial e o desenvolvimento regional se não tivéssemos aqui empresas competentes, como é o caso da Energisa. Então, nesse sentido, é uma noite para se agradecer, para reverenciar a história, para fazer também a observação crítica, não com a empresa, mas com o sistema brasileiro, com relação ao nosso povo, mas também de saudar o trabalho que vem sendo realizado e o investimento que vem sendo promovido na nossa cidade pelo Grupo Leopoldina Cataguases. Então, realmente, agradecer nessa noite a presença de vocês aqui e que nossa cidade, sempre tão romântica e tão encantadora, o poeta J.G. de Araújo cantou muito Nova Friburgo e cantou belamente. E ele dizia que Nova Friburgo é a cidade das flores e que Nova Friburgo se faz com frio, com flor e com poesia. E nessa noite fica aqui, em forma de poesia, esse canto à energia elétrica. Jesus mesmo disse: vós sois a luz do mundo. Ele citou muito bem a metáfora da luz. Obrigado por conceder a luz a tantos lares, a tantas pessoas, para que possam ler, para que possam se ver, para que possam produzir. São tantos os frutos da energia elétrica que são incontáveis. E não seria tão ágil como é a luz para descrevê-los todos aqui. Parabéns, e que nossa cidade possa cada vez mais, no alto da montanha, ser iluminada por essas luzes que a Energisa traz. Muito obrigado. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, doutor Ivan Botelho, Amaury Damianci, Gabriel, Viviane, senhoras e senhores. E a Ana Cristina, né, isso que representa hoje a família Arp. Doutor Ivan, eu sempre tive como objetivo em minha vida caminhar e procurar pessoas que saibam mais do que eu, pessoas que conhecem mais do que eu e pessoas que, entre aspas, são melhores do que a mim. Nesse sentido, eu sempre tive o prazer de visitar a casa do senhor Rafael Jacu, infelizmente já não se encontra mais entre nós, para poder entender um pouco da história da nossa cidade. Me remeto a um passado recente, haja vista que infelizmente ele nos deixou e há pouco tempo, onde ele dizia que nos idos de 1799, através de algumas incursões de Napoleão Bonaparte nos países europeus, a corte brasileira, a corte portuguesa veio para o Brasil, em 1808, e no dia 16 de maio de 1818, o Dom João fez o decreto de fundação da cidade de Nova Friburgo. A vila que futuramente, assim, né, corrigido pelo nosso professor Pierre. Então, em 1818, 16 de maio, decreto, a certidão de nascimento da nossa cidade. Ele me explicitou naquela época que a família Arp construiu uma empresa próximo do rio, aonde, no Vale dos Pinheiros. A família que construiu a Ipu, próximo
do Rio Santo Antônio. E a família que construiu a fábrica de rendas próximo ao Rio Cônego. E tudo foi planejado. Segundo ele, a primeira cidade com início de planejamento na história em nível de Brasil. Não tão somente é a primeira que tem a sua certidão de nascimento através desse decreto. E que a família Arpe, uma família precursora, que com certeza ficou responsável para que se pudesse iluminar a nossa cidade, se pudesse dar energia, e assim sucessivamente a gente ter desenvolvimento, participar, conforme o senhor tão bem falou hoje, da questão da produção têxtil para o Brasil, ou seja, essas 2.000 pessoas da Suíça que foram convidadas para vir para o Brasil, infelizmente 400 delas perderam a sua vida na viagem. Mas 1.600, ou seja, cerca de 100 famílias suíças, conseguiram se estabelecer em nossa região. E hoje, há pouco tempo, eu participei, há poucos dias, de 100 anos de fundação do Sanatório Naval. Temos várias bandas centenárias, né? Isso, a Euterpe, a Campesina. Então, Nova Friburgo é uma cidade que tem fortes ligações com a história, não tão somente, óbvio, do nosso país, quiçá do mundo. Por outro lado, me remeto à década de 90, onde tive a oportunidade, em 1994, 2005, ligar para o senhor e convidar o senhor para ser candidato a deputado federal naquela época, a pedido do Roberto Jefferson, que era o presidente do meu partido. O senhor falou que tinha tantos convites que o senhor não sabia nem aonde o senhor ia ser candidato, de tantas pessoas, de tantas cidades e estados que queriam o senhor. E hoje, atravessando o tempo e fazendo essas importantes lembranças, e em conversa com o senhor falou, e eu não sabia, que seu pai foi deputado federal. Por outro lado, eu quero elogiar um funcionário que o senhor tem em nossa cidade, de grande importância, aonde, por ocasião, infelizmente, das tragédias, na madrugada do dia 11 para o dia 12, aonde, infelizmente, chuvas torrenciais assolaram o nosso município, e, com certeza, a sua empresa foi diretamente afetada, assim como, óbvio, os nossos homens, mulheres e crianças na cidade de Nova Friburgo. Logo pela manhã, no dia 12, eu estava com Demerval, prefeito em exercício na prefeitura, no Palácio Barão de Nova Friburgo, aonde chega uma pessoa descabelada, preocupada, calça suja, roupa desabotoada, mas gritando que tinha que resolver o problema de Friburgo, que tinha que achar uma maneira de entrar em contato com o senhor, de entrar em contato com as outras concessionárias, para que pudesse viabilizar veículos, pudesse viabilizar gente, profissionais, não tão somente para reconstruir, entre aspas, o negócio que o senhor tem na nossa cidade, mas principalmente ajudar as famílias que, infelizmente, tiveram e foram afetadas nessa tragédia. Quero parabenizar o senhor pelo senhor Amaury Damianzi. Esse é o profissional. Dia 12 pela manhã, nas primeiras horas, cerca de 8, 9 horas da manhã, já estava no Palácio Barão de Nova Friburgo, não sei como ele chegou. Acredito que se tivesse também operado, com certeza ele daria o jeito para chegar. E é um homem que recebe a todos com carinho, recebe a todos com afeição, é o seu embaixador e diplomata na cidade de Nova Friburgo. O Amaury, ele consegue te dizer um não e você fica feliz pela maneira educada com que ele trata todos. Tenho a certeza que, participando do investimento que o senhor fez hoje em Centenário, aonde aquela importante subestação vai ajudar cerca de 20.000 pessoas naquela região, me remeto ao povo de Vargem Alta, que não tem telefone, não tem internet, não tem estrada. O senhor teve a oportunidade de passar por lá e vivenciou de perto, infelizmente, o péssimo estado de conservação que se encontra a estrada que dá acesso a Vargem Alta pelas Brownies em Centenário. Mas, por outro lado, tem energia elétrica. O senhor levou. O senhor conseguiu ser um pioneiro
onde ali é uma das áreas verdes mais produtivas e que mais representam a sociedade friburguense. A gente sabe, o senhor melhor do que ninguém, que se fizermos sempre as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, temos sempre os mesmos resultados. O senhor procurou pessoas diferentes, Nova Friburgo, lugares diferentes, Nova Friburgo, e o senhor procurou ações diferentes em Nova Friburgo. A prova disso é o investimento que o senhor fez para poder melhorar isso, porque nós precisamos de mais desenvolvimento, de mais investimento, precisamos do povo trabalhando, de emprego, de atrair e, principalmente, investir nos empresários da nossa cidade, e o senhor está disponibilizando aquilo que é mais importante para o engrandecimento e o progresso de um município e uma região, que é a energia elétrica. Também tive a oportunidade de estar com o senhor em Santa Maria Madalena, onde o senhor construiu, eu fiz até a sugestão que se colocasse o nome daquela PCH, Pequena Central Hidrelétrica, de Dercy Gonçalves, em homenagem a essa mulher que teve tanta energia, mas, por outro lado, que o senhor continue, através desse momento especial, tendo a certeza que o povo de Friburgo é grato ao senhor, que com certeza tem muita coisa para fazer ainda na cidade com relação à iluminação. A gente sabe, com relação aos valores da energia, ele é ditado conforme bem explicitou a Mauri, pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica, que dita essa questão, mas que o senhor possa ter a certeza e levar de Friburgo, através dos discursos de todos os vereadores, o carinho que o povo tem com o senhor. A gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Agradecer ao senhor, que o senhor é um empresário que não vem aqui, assim conforme tem outras pessoas, outros empresários, só em arrecadar o nosso dinheiro. Pelo contrário, o senhor vem aqui, investe e disponibiliza energia para o progresso de nossa cidade. Parabéns, eu tenho a certeza que esses 100 anos, Friburgo vai chegar a 200 anos, daqui a 7 anos, Friburgo chega a 200 anos. E 100 anos desses, com o começo da família Arp, a energia elétrica estava presente em nossa cidade. Também a companhia de telefone, Friburgo também tinha sua própria. Então, Friburgo foi uma ilha no Brasil.